Este segmento vai exatamente apresentar as flexões simples e compostas dos substantivos. Então, vamos tratar exatamente sobre os substantivos. O que é substantivo? Lembrando, cai bastante concurso, professora? Também cai, vem bastante concurso. Então, vamos ver. O que é substantivo? Substantivo, ele é uma classe de palavra que é classificada quanto a nomes. Os substantivos nomeiam seres e são flexionados em gênero, número e grau. Por que gênero e número? Gênero, temos alteração dos substantivos no gênero masculino e feminino. Por exemplo, aluno, aluna. Temos variação também em singular e plural. Nós temos aluno singular, alunos plural, aluna singular, alunas plural. E também temos a variação em grau. O grau indica para você o tamanho da palavra. Então, nós temos aí, por exemplo, livrinho, e livrão. Então, nós temos o aumentativo livrão, diminutivo livrinho, usamos sufixos aos radicais dos substantivos para indicar o tamanho. Então, veja, os substantivos são morfologicamente classificados como classe de palavra variável, que nomeia seres. Assim como palavra variável, o substantivo sofre constantes alterações na grafia diante dos mais variados contextos, como é o caso de sua flexão em número, que nada mais é, em português, a diferença que se mostra entre o singular e o plural do vocábulo. Esse vocábulo poderá ser formado por uma única palavra ou por mais de uma, resultando na classificação de simples e composto. Então, nós temos substantivo simples e substantivo composto. Nós vamos exatamente frisar agora o plural, porque o plural é o que é mais questionado no concurso. Então, veja, plural do substantivo simples, formado por um único vocábulo. Temos o plural do substantivo simples, um só radical, e é grafado apenas por alterações finais do vocábulo. Por exemplo, eu só posso mexer no plural da palavra, do substantivo, no seu final. Se os substantivos forem terminados por vogais A, E, I, O, U, seguidos da consoante L, perderão tal consoante e essa consoante será substituída por is. Por exemplo, no caso de tal, eu tenho tais. Vogal A seguida de L. Perdeu L, acrescentei is. Papel, papéis. Canil, canis. Anzol, anzóis. Então, nós temos vogal seguida de L. O L na língua portuguesa vai ser retirado e nós acrescentamos, substituímos por is. Plural dos substantivos por essas terminações. Já os substantivos terminados por RSZ, como é que eu faço? Vou formar o plural desses vocábulos. Exemplos, olha lá. Repórter, plural, repórteres. Acrescentei o ES ao R. Retrós, retroses. Acrescentei o ES ao S. E também gravidez. Acrescentei também o ES ao Z. Por exemplo, plural de giz, gizes. Arroz, arrozes, terminação Z. Acrescento ES. Plural de abajur, abajures. Plural de hambúrguer, hambúrgueres. Plural também de ananás, é um tipo de abacaxi, ananases. País, países. Palavras que terminam por S, também acrescentamos o S. E os terminados em vogal. Substantivos terminados em vogal, nós vamos apenas acrescentar o S. As vogais, elas não podem ser mexidas na língua portuguesa, retiradas ou substituídas. Por exemplo, plural de casa, olha lá, terminou com a vogal A, então casas. Plural de café, vogal E, cafés. Táxi, vogal I, táxis. Dominó, vogal O, dominós. Chapéu, vogal U, acrescento S apenas. Plural de chapéu, chapéus. Igualmente, troféu. Troféu terminou por U, acrescento S apenas, então troféus. Mausoléu, mesma regra, terminou por U, mausoléus, entre outros. Atenção, se a palavra termina por E, L, apresenta a mesma pronúncia do EU. No caso, por exemplo, de bacharel, E,
mausoléu, vimos agora, o chapéu. Bacharel escrevemos com EL final. E mausoléu nós escrevemos com EU, né, no final, de tongo aberto. Nós temos o acréscimo apenas do S. Já em bacharéis, o L foi substituído pelo IS. Então, atenção, a pronúncia às vezes parece ser a mesma, porém, a grafia é diferente. O plural é marcado na grafia da palavra e não apenas pela sua pronúncia. Bacharel, chapéu. Atenção, plural de bacharel, bacharéis, plural de chapéu, chapéus, para não esquecer. Outros substantivos também importantes quanto ao plural, que são comumente, né, vedetes, vamos colocar assim, né, de concursos. Nós temos plural de caráter. Ainda na nossa língua, nós temos esse plural, caracteres. É interessante e são muito questionados. Como também nós temos abdômen. Plural de abdômen, nós vamos ter abdômens, mais comum, ou abdômenes. Olha lá, mais antigo, arcaico, ainda vindo, né, em concursos públicos. Hífen, plural de hífen, lembrando, hífen é paroxítona em N, tem acento. O seu plural perde, então plural de hífen, hífens. E nós temos paroxítona em ens não acentuada. Mas se nós tivermos, por exemplo, hífenes, que é o mais arcaico, nós temos uma proparoxítona, temos acento também. Então, é interessante, olha lá, a mesma regra de acentuação serviu para abdômen, paroxítona em N, abdômenes no plural perdeu, né, o acento, paroxítona em ens, e abdômenes proparoxítona, seguindo o hífen, mesma regra, hífens ou hífenes. A palavra júnior, aí você tem júnior, plural, juniores, e sênior, plural, seniores. Viram que no singular a palavra apresenta uma determinada acentuação. Quando nós derivamos a palavra, variamos a palavra, alteramos o vocábulo, às vezes a sílaba tônica se desloca, que foi o caso, olha lá, júnior, no plural. Para indicar a formação do plural, nós tivemos juniores, sílaba tônica, paroxítona, e houve a perda aí do acento gráfico. A mesma coisa, sênior, olha lá, seniores, mesma regra. Então, atenção, são vocábulos mais antigos e que costumam, né, já foram até selecionados aqui para vocês, porque são apanhados aí de concursos públicos. Vamos ver agora o plural dos substantivos compostos. Como é que são formados, né? Como nós podemos acertar nas questões sem nenhum problema. Vamos ver. Plural dos substantivos compostos. O plural dos substantivos compostos, aqueles formados por mais de uma palavra, se ele é composto, tem mais de um radical. Segue a regra padrão, como é o caso de guarda-chuvas, pés de moleque, carros forte ou carros fortes. Essas palavras estão no exemplo já flexionadas. Mas por que guarda-chuvas, guarda não houve alteração, pés de moleque, somente o pés, né, houve o plural, carros forte ou carros fortes. Que regra é essa? Como pode, né? Então, veja, no primeiro caso, nós temos substantivo mais substantivo, nós vamos ter os dois vocábulos no plural. Então, toda vez que nós lidarmos com substantivo mais substantivo, formando um novo vocábulo, nós teremos aí os dois elementos no plural ou somente o primeiro. A regra clássica determina que somente o primeiro elemento seja flexionado, uma vez que o segundo também é substantivo, é nome, nomeia ser, então não deveria ir para o plural. Ele não é adjetivo, ele nomeia, mas faz a função, faz as vezes de um adjetivo. Por isso que nós temos dois tipos de plural. A regra mais antiga, ela indica flexão só do primeiro vocábulo. E a regra mais moderna, atual, já consagrada na língua portuguesa, nós podemos colocar os dois vocábulos no plural também. Então, em concurso, como é que eu faço, professor? Existe a regra clássica e existe a regra mais atual. Você pode usar as duas, conforme a situação, você pode até entrar com recurso, mostrando os autores, os questionamentos e pontos de vista diferentes. Então, vamos ver. Nós temos, por exemplo, alguns vocábulos. Livro-caixa. Livro é formado por substantivo, caixa mais substantivo. Então, eu posso falar livros, caixas ou livros, caixa.
Temos também outros vocábulos, olha lá. Decreto-lei, como é que eu coloco no plural? Mesma situação, dois substantivos. Eu tenho decretos, leis, dois substantivos, os dois no plural, ou somente o primeiro, decretos, lei. As duas formas são corretas? São. São usadas, professora? São. Qual é a mais usada? A que nós sempre aprendemos na escola, né, é esse segundo caso. Só o primeiro elemento no plural, decretos, lei, livros, caixa. Porém, a anterior também está correta. Nós temos também, olha, substantivo mais adjetivo. O que vai ocorrer? Os dois vocábulos serão flexionados no plural. Então, se eu tiver cachorro quente, que é o exemplo, nós vamos ter cachorro substantivo, quente adjetivo. Os dois vocábulos irão para o plural. Por quê? Substantivo é flexionado nos substantivos compostos e também o adjetivo é flexionado. Então, plural, cachorros quentes. Batata doce, a mesma regra? A mesma. Então, eu tenho batatas doces. Batata substantivo, doce adjetivo, os dois no plural. Relembrando, substantivo mais substantivo, os dois elementos no plural ou somente o primeiro. Se eu tiver substantivo mais adjetivo, os dois elementos no plural. Vamos ver outros casos. Se eu tiver numeral mais substantivo, como vai aparecer, como eu vou formar o plural? Exemplo, eu tenho primeiro-ministro, primeiro é numeral, vai para o plural. Ministro é substantivo, também irá para o plural. Então, nós temos primeiros ministros. Terça-feira, mesma situação. Eu tenho terça, numeral, feira, substantivo, plural, terças-feiras. Então, os dias da semana, lembrando, né? Segundas-feiras, terças-feiras e assim por diante. Outra regra, advérbio mais adjetivo. Advérbio é classe de palavra invariável. Já na morfologia, comentamos sobre esse aspecto. Então, ela não vai para o plural. Agora, o adjetivo, sim, é classe flexionada. Então, nós temos o advérbio invariável, nesses casos, e o adjetivo com variação, irá para o plural. Exemplo, bem-amado, bem advérbio. Contrário, inclusive, antônimo de mal com L, né? Então, bem, mal com L, advérbios. Então, nós temos invariável bem, amado, pessoa amada, né? Homem amado, adjetivo. E o adjetivo irá para o plural. Então, bem-amados. No caso de sempre viva, mesma regra. Eu falo sempre, eu tenho o advérbio, né, de tempo, indicador, e viva, algo vivo, planta viva, adjetivo. Então, plural, sempre vivas. Verbo mais substantivo, verbo. Verbo é classe de palavra que apresenta o maior número de variações. Concordo, vimos, estudamos na morfologia. Porém, nos substantivos compostos, o verbo não irá para o plural. Palavras formadas, substantivos formados por verbos são invariáveis. Então, o verbo não tem variação aqui na composição. E a outra palavra que acompanha, no caso, se for um substantivo, irá para o plural. Exemplo, guarda-chuva. Palavra guarda é verbo, informando guardar a chuva, guardar dela, né? Você está se resguardando. Quando eu falo guardar, guarda, verbo invariável. Chuva será para nós o substantivo. Então, plural, guarda-chuvas. A mesma coisa, eu tenho outro exemplo, aí, bate-bocas. Se eu falar para você, né, que houve um bate-bocas, bater, verbo, não vai para o plural. Bocas, boca, substantivo, então houve um bate-bocas, né? Lá no curso onde estudo, por exemplo, o verbo invariável. Se eu falar a palavra vira-lata, por exemplo, né? Vira-lata, aquele animalzinho que não tem raça. Qual é o plural nesse caso? Vira, virar é o verbo, então invariável. Lata, substantivo, plural. Plural da palavra vira-latas. Acho que foi um bom exemplo para a memorização. Vamos ver agora outras regras. Prefixos mais substantivo, aí. Somente o substantivo irá para o plural. Prefixo, lembrando, foram os afixos estudados na estrutura das palavras. Nós vimos que eles são agregados aos radicais, podendo ser prefixal e sufixal. Se a palavra apresentar um prefixo,
O que ocorrerá? Prefixo é classe de palavra invariável. Nós temos uma palavra que não se altera. Não existe o gênero troca, nem o número troca. Então, ela é invariável. Da mesma forma que veio para a língua, continua. Prefixo mais substantivo está indicando para você que a palavra está sendo derivada prefixalmente. Então, eu tenho vice-diretor é o exemplo. Vice é o prefixo, diretor é o substantivo. Estou derivando a palavra de diretor para vice-diretor. Então, o plural da palavra vice, invariável, diretores. E também nós temos aqui composições preposicionadas. Então, por exemplo, se eu tiver alguma composição substantiva que apresente para você uma preposição para fazer a conexão dos termos nesta composição, somente o primeiro elemento será flexionado, irá para o plural. Então, por exemplo, pôr do sol. Pôr é verbo, mas quando eu falo pôr do sol, a palavra passou a ser um substantivo. Com essa união dos três elementos pôr, mais a preposição de, mais o artigo o, formando do, mais o sol, substantivo, nós temos o pôr do sol, substantivo composto. Plural desse vocábulo, somente o primeiro elemento será flexionado, preposição no meio, não posso mexer nos demais elementos da composição. Então, plural do pôr do sol, pôres do sol. Evidente que perde o acento pela própria palavra ser plural e paroxítono em es. Então, tem o pôres. Mas o pôr continua com acento diferencial, que é a regra ainda, vista já na nossa nova ortografia, e nós temos ainda o pôr com acento sem alteração. E nós temos outras palavras, por exemplo, pão de ló. Qual o plural de pão de ló? Mesma regra. Pães de ló. Só vou mexer, flexionar o primeiro elemento, como donas de casa, águas de colônia e outros vocábulos com preposição no meio. Palavras repetidas, olha que regra interessante também. Só o último elemento irá para o plural. Então, se eu tiver repetições, não importam. Palavras onomatopeicas ou verbos, não importam. Se são palavras repetidas, somente o último elemento irá para o plural. Então, por exemplo, teco-teco. Teco-teco é o substantivo indicador de um aviãozinho, de um avião. Então, eu tenho o barulho do avião, nós vimos o processo, é uma onomatopeia. E nós temos aí a palavra repetição dos dois substantivos, das duas palavras onomatopeicas. Então, quando eu falo teco, teco, último elemento no plural, teco, tecos. Tenho também pisca, pisca, exemplo. Pisca, piscas. Mas, professora, verbos, eu posso colocar mais de um plural quando eles forem repetidos? Sim, somente para os verbos repetidos. Os demais vocábulos repetidos, onomatopeicos ou palavras repetidas apenas não, mas os verbos sim. Então, eu posso falar pisca, piscas, via de regra, ou piscas, piscas, os dois verbos no plural, que é o caso também de corre, corre, plural de corre, 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 corres, via de regra, ou corres, corres, os dois elementos, dois verbos flexionados, ok?